Fala, meus magos da fotografia, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui. E aqui a gente fala sobre fotografia de casamentos, fotografia de ensaios de casais e eventos em geral. A minha intenção aqui é que você eleve o nível da sua fotografia o mais rápido possível, para que você seja reconhecido e tenha sua fotografia cobiçada pelos seus clientes. E no vídeo de hoje a gente vai passar por uma parte muito importante da cerimônia, que é a entrada da noiva. E como sempre, eu vou passar para vocês o passo a passo de como eu faço essa parada. Então, como eu falei anteriormente, é uma das fotos mais importantes. Por quê? Essa fotografia é uma fotografia de álbum. Ela vai para um álbum e vai ser eternizada. A cerimônia está acontecendo, as portas estão fechadas, a noiva vai entrar, está todo mundo na expectativa, as portas se abrem e ela entra. Ela vai querer ver a fotografia dela se emocionando, da pessoa que está entrando com ela, seja o pai ou quem quer que seja que esteja entrando com ela. Ela vai querer ver essa emoção, ela está passando por um turbilhão de emoção ali naquele momento. E você não pode dar mole com essa fotografia. Você tem que entregar uma boa fotografia que vai para o álbum, uma boa fotografia enquadrada, um bom foco, porque é uma fotografia que com certeza a noiva vai te cobrar. Se você não entregar uma boa foto, você pode ter sérios problemas. Então eu vou te passar aqui o passo a passo de como eu faço essa parada, fotografando sozinho, fotografando com 2 fotógrafos, que tipo de enquadramento eu faço, quais os enquadramentos são mais propícios em cada situação, tá bom? Para você poder entregar um bom trabalho para sua noiva, para os seus noivos no caso. Então, antes de eu mostrar para vocês exatamente o como eu faço, eu acho importante eu mostrar para vocês o jeito errado de se fazer essa parada. Bom, são 2 erros básicos que eu vejo assim, principalmente a galera que está começando a cometer. O primeiro deles é não ter variação na fotografia. A noiva entra e ele faz o mesmo enquadramento o tempo inteiro até a noiva chegar no altar. Não tem variação. Então você vai entregar praticamente uma única fotografia, né? Você não abre, não fecha, você vem sempre ali com o mesmo enquadramento. O segundo erro é quando você está fotografando com outro fotógrafo, 2 fotógrafos fotografando, os 2 fotógrafos fazem a mesma coisa, o mesmo tipo de fotografia, o mesmo tipo de enquadramento. Isso também é um outro erro que eu vejo muito comum que a galera comete por aí. Então, depois da gente ver esses erros básicos aí que a galera comete aí, principalmente a galera que está começando, eu vou te passar o meu jeito de como eu faço essa parada. Eu vou te mostrar ele em 2 situações. Como se eu estivesse fotografando sozinho e como se eu estivesse fotografando com 2 ou com 3 fotógrafos ou com mais fotógrafos. Bom, independente de eu estar trabalhando com 1, com 2 ou com 3 fotógrafos, trabalhar com corredor limpo é primordial. O que é isso, Rogério, trabalhar com corredor limpo? Sem interferência nenhuma na imagem, no corredor inteiro da cerimônia, beleza? Então é importante que você alinhe com o pessoal da filmagem. Já me deparei em várias situações que o pessoal da filmagem gostava de ficar lá no meio do corredor e fazer a entrada em 2 sessões. Eu não gosto. Eu prefiro conversar e ficar todo mundo lá atrás, posicionado lá atrás, deixar o corredor limpo. Por quê? Porque você tem acesso a toda a decoração, você consegue fazer vários tipos de enquadramento, você tem um corredor inteiro para trabalhar, sem ter nenhuma interferência na imagem. E isso é primordial para uma boa fotografia de entrada de noiva. Então não abra mão do corredor limpo. Então eu costumo dizer para você que você tem 2 tipos de corredores, o corredor longo e o corredor curto. O corredor longo é bom que você consegue fazer uma variação maior da fotografia. Você consegue fazer vários tipos de enquadramento, porque você tem tempo para fazer isso. Que a noiva vai dar uma boa caminhada até ali, até ela chegar ao altar, você consegue fazer bastante coisa. Já ao contrário do corredor curto. Quando você tem um corredor curto, você não tem muito tempo para fazer muitas fotografias, correto? Então o que eu te aconselho a fazer? Garante primeiro as fotografias que têm que serem feitas, a fotografia ali do enquadramento certinho, direitinho, certinho, no foco, bonitinho, e depois você parte para a sua variação. Se o corredor for muito curto, aí não tem jeito. Garante as fotografias e se não der para fazer variação, não deu, né? Então é muito importante você pensar nessa parada antes de começar a fazer as fotografias. Pô, eu estou com um corredor longo, eu posso fazer esse tipo de variação, esse tipo de enquadramento, vou fazer assim, vou fazer assado. Se você tem um corredor não tão longo, você garante primeiro as fotografias boas, que você tem que entregar, e depois você parte para a sua variação. Se você tem um corredor muito curto, garante ali as fotografias e entrega. Um segundo ponto muito importante que eu vejo às vezes a galera dá mole nessa parada, posicionamento. O melhor posicionamento para você fazer a entrada da noiva no centro do corredor, beleza?
Então alinha com a galera que você vai ficar ali no centro. Alinha com os cinegrafistas, que normalmente tem um pouco mais de flexibilidade do que você vai ficar ali no meio do corredor para fazer essa entrada. Para mim, é a melhor posição para fazer, que você pega a porta, ou seja, o que for, né, se for uma igreja ou se for uma casa de festa, você vai estar com a amplitude toda. Se você tiver um corredor longo, você tem uma profundidade mais bonita, você consegue pegar a decoração de primeiro plano, né? Então, você consegue uma fotografia mais bem enquadrada, mais bem direcionada, né? Quando a noiva estiver entrando ali, se aproximando. Então, posicionamento muito importante no meio do corredor. Tenta fazer isso. O terceiro ponto muito importante também, o tipo de enquadramento que você vai usar. Agora o bicho pega. Agora eu vou começar a destrinchar como eu faço essa parada com um fotógrafo e com 2 fotógrafos. Existe diferença. Como eu faço o meu enquadramento quando eu estou sozinho, como é o meu posicionamento, o meu enquadramento quando eu estou sozinho, e como é o meu enquadramento, o meu posicionamento quando eu estou com 2 fotógrafos. Então eu vou destrinchar para vocês e vou te entregar tudo o que eu faço nessas 2 situações. Bom, a primeira situação que eu vou pegar aqui com vocês é se você estiver sozinho e com corredor curto. O que é o conselho que você faça? Assim que a noiva estiver entrando na igreja ou na casa de festa, no local onde ela estiver casando, faz uma foto mais aberta, pegando todo o ambiente, beleza? Assim que ela se aproximar um pouco mais, você faz uma foto um pouco mais fechada, mostrando ela de corpo inteiro, para mostrar o vestido, mostrar tudo direitinho. E assim que ela se aproximar um pouco mais de você, você faz uma foto de meio corpo. Eu te aconselho que você faça essas 3 variações de fotografia, todas elas na mesma linha de olhar, beleza? Normalmente eu não abaixo, faço essa foto na altura do rosto mesmo, para garantir ali, justamente porque você não tem muito tempo para fazer variação fotográfica. Então, eu faço geralmente sempre no mesmo ângulo. Se você está sozinho e tem um corredor um pouquinho mais longo, você pode fazer esses 3 tipos de fotografia que eu te falei e fazer uma variação de enquadramento. Aí você pode dar uma abaixadinha, tentar fazer a foto de baixo para cima. Se for uma igreja que tiver um pé direito alto, bonito, você consegue pegar a perspectiva ali. Então fica bem legal esse enquadramento de baixo para cima também. Outra situação é se você está sozinho e com corredor longo. Aí dá para brincar, né? Normalmente, quando a porta abre, eu faço aquela foto em pé, minimalista, para mostrar ali toda a arquitetura da porta, se for uma igreja, né? Toda a natureza, se for um lugar aberto. Faço aquela foto deitada, minimalista também, com bem aberta ali, mostrando bem o ambiente, mostrando bem a arquitetura da igreja. E venho trazendo na altura do rosto, enquadramento mais fechado, enquadramento mais aberto. Faço na linha do rosto, faço abaixado, agacho e faço a foto de baixo para cima também para pegar uma perspectiva diferente. Então o corredor longo te permite, e eu te aconselho que você faça isso, que isso vai enriquecer muito o teu trabalho e vai elevar o nível da tua fotografia. A noiva vai ficar até sem saber que tipo de fotografia ela vai colocar no álbum, com tanta variação de fotografia bonita que ela vai ter e angulações diferentes que ela vai ter. Então aproveita o corredor comprido para fazer esse tipo de fotografia, esse tipo de variação. Não faz como alguns fotógrafos, que nem eu falei lá no início, que fazem sempre o mesmo tipo de fotografia o tempo inteiro até a noiva chegar lá na frente. Agora, outra situação, se você estiver fotografando em dupla ou em trio, com corredor curto. Com o corredor curto ou com o corredor longo, o que eu faço? Nós nunca fazemos a mesma foto. Eu faço as fotos mais fechadas e o outro fotógrafo faz as fotos mais abertas. Eu sempre faço esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a gente não pode fazer a mesma foto. Se a gente tem um corredor curto, a gente tem que aproveitar o máximo possível dessa caminhada curta que a noiva vai dar ali, para a gente ter uma variação maior de foto. Então a gente sempre faz. Um faz a foto de meio corpo e o outro faz as fotos de corpo inteiro e as fotos mais abertas. Então eu e meu fotógrafo, a gente sempre faz assim. Ele faz as fotos mais abertas de corpo inteiro, garante todas as fotografias de corpo inteiro, e eu faço todas as fotografias de meio corpo. Com corredor longo e 2 fotógrafos e 3 fotógrafos, aí você vai brincar, né? Aí você tem total liberdade para brincar. Um fotógrafo também sempre fazendo as fotos mais abertas e o outro fotógrafo fazendo meio corpo, só que aí você tem um pouco mais de liberdade. Um sempre tem um pouco mais de liberdade para poder se movimentar e fazer uma foto num ângulo diferente, um ângulo mais em diagonal, uma coisa mais
mais para um lado esquerdo, mais para o lado direito, enquanto o outro está garantindo ali a fotografia de corpo inteiro. É assim que eu trabalho e é assim que eu aconselho que você faça. Dá uma diferença enorme no trabalho quando você tem uma variação grande de enquadramento, de posicionamento, quando você tem tempo de fazer esse tipo de fotografia, no caso, quando você tem um corredor longo. E o último ponto são as fotografias que você não pode deixar de entregar, beleza? Independente de ser corredor longo, corredor curto, qualquer tipo de corredor que você pegue, você tem que entregar uma foto de corpo inteiro da noiva, uma foto que garanta todo o ambiente ali, que a noiva possa ver a decoração, possa ver as pessoas, a emoção das pessoas, as pessoas que estavam ali, o ambiente, a energia, e uma foto de meio corpo mais fechada. Essas 3 fotografias, independente de quantos fotógrafos tenham, se você está sozinho, se você está com 2 fotógrafos, se você está num corredor longo, num corredor curto, você tem que entregar essas 3 fotografias, é o mínimo que você pode fazer. Agora, existem algumas fotografias que diferenciam o seu trabalho, beleza? Algumas fotos que, se der tempo de fazer, você combina e faz esse tipo de fotografia. A primeira foto dessas é quando a noiva vai entrar do lado de fora, né, que a noiva está ali posicionada com o pai ou quem quer que seja que vai entrar com ela. Normalmente numa fachada, essa foto normalmente é feita em fachada de igreja, né? Que você faz toda a fachada de igreja, a noiva de costas ali com o véu esticado. É uma foto muito bonita que vai simbolizar aquele momento da abertura da porta. É uma foto que, se você tiver com outro fotógrafo trabalhando, você consegue fazer ela com mais tranquilidade. Se você estiver sozinho, isso aí você tem que combinar com o cerimonial direitinho, isso vai dar tempo de você fazer a foto e voltar lá para dentro, né? E aí vai depender muito do que você vai combinar com o cerimonial, mas é uma fotografia que, se der para você fazer e colocar dentro do teu trabalho para poder entregar, a noiva vai ficar feliz e vai diferenciar seu trabalho e vai elevar o nível da tua fotografia, né, a um outro patamar. Outra foto que eu acho legal, que eu gosto de entregar, que os noivos gostam, são as fotos minimalistas, aquelas fotos bem abertas mesmo, com o casal ali, com o pai, a noiva bem pequenininho ali, mostrando toda a arquitetura da igreja, ou todo o local, enfim, aquela foto bem aberta mesmo. É uma fotografia que, se você tiver um corredor longo, que nem eu falei, você vai ter tempo de fazer esse tipo de fotografia, né? É uma foto que também faz diferença dentro do teu trabalho. Outra foto que você não deve deixar de fazer e ficar ligado é a foto da abertura da porta numa igreja, por exemplo, né? Essa foto é importante, então vários momentos legais, então não economiza clique ali, faz bastante fotografia na hora que a porta está entrando, porque ali está a emoção da noiva, ali está a emoção de todas as pessoas, então faz esse tipo de fotografia. Às vezes a noiva fica esperando tanto esse momento e você não faz esse tipo de foto. É uma foto que eu vejo que muitos fotógrafos deixam de entregar, já fazem a foto ali no meio do corredor, enfim. É uma foto que eu faço, te aconselho a fazer, que faz diferença no montante geral quando você for entregar o resultado das suas fotografias. Uma outra fotografia que eu aconselho que você faça, que faz um pouco de diferença na hora que você vai entregar teu trabalho, eu já falei sobre ela, é a fotografia de baixo para cima ali no corredor, no meio do corredor, de baixo para cima. Se você conseguir fazer ela um pouquinho de grande angular, pô, fica show, fica top, fica muito bonito. Se tiver um fundo legal, uma igreja bonita, um verde bonito, um local onde a noiva esteja casando, seja muito bonito o fundo, vale a pena, se você tiver tempo, fazer esse tipo de fotografia que diferencia o teu trabalho no montante geral. Se você conseguir enquadrar essas fotografias dentro da entrada da noiva, você vai ter um trabalho primoroso. A noiva vai ficar com tanta dificuldade de escolher qual a melhor foto, pela variação que você vai ter de angulação ali. Vai ser difícil, e ela vai adorar teu trabalho, eu tenho certeza, porque isso acontece comigo. Quando eu tenho tempo, eu faço bastante foto diferente ali, de angulações diferentes. A variação é uma coisa muito importante para você entregar um trabalho diferenciado. Então é isso aí, galera. É o que eu faço quando eu estou fotografando sozinho, quando eu estou fotografando com 2 fotógrafos, quando eu tenho um corredor mais longo para eu poder aproveitar para poder fazer as variações de fotografia que eu tenho que fazer, quando eu estou com um corredor mais curto. Te entreguei aí tudo o que eu faço na minha fotografia e que eu te aconselho que você faça na sua fotografia também. Agora, um outro conselho muito importante: não seja aquele fotógrafo econômico na hora da entrada dos noivos, na hora da entrada da noiva,
do noivo, da noiva principalmente. Não seja aquele fotógrafo que tira 3, 4, 5 fotografias. Você pode ter problema. A noiva, conforme eu disse lá no início do vídeo, está esperando essas fotografias, ela quer ver a reação dela, ela está emocionada, e você economiza foto nessa hora. Não, fotógrafo não pode economizar. Fotógrafo não pode ter pena do equipamento. Fotógrafo nessa hora tem que registrar bastante fotografia, que dessas fotografias vão sair a foto que vai agradar os teus noivos, que vai agradar o seu trabalho, que vai levantar o seu trabalho, que vai elevar o nível da sua fotografia. Você fotografando pouco, você está deixando uma porcentagem ali muito baixa de você conseguir aproveitar melhor aquele momento que é o único que está acontecendo ali, e são poucos minutos para você aproveitar e tentar fazer uma excelente foto para entregar para o teu casal. E aí você pode até me dizer, Rogério, para você é fácil, você tem vários tipos de lente, você trabalha com a lente tal, o teu outro fotógrafo trabalha com a lente tal. Galera, isso tudo que eu falei aqui dá para fazer com uma 50mm. Eu já fotografei casamentos com 50mm, e você consegue fazer isso tudo que eu te falei aqui com uma 50mm. Beleza? Lógico, algumas fotografias de grande angular você não vai conseguir fazer com uma 50mm, já lógico, é óbvio, né? Mas a maioria das fotografias que eu falei aqui, se você tiver um corredor longo, você consegue fazer com uma 50mm. Se você tiver com um corredor curto, você pode ter até um pouco de dificuldade, mas aquelas fotografias básicas ali você vai conseguir entregar, né? E se você já tem um equipamento um pouco mais aprimorado, se você já tem uma lente um pouco mais aprimorada, uma 24-70, por exemplo, você já consegue fazer todos esse tipo de fotografia sem problema nenhum. Fotografias em grande angular, fotografias de meio corpo, de corpo inteiro, minimalistas, enfim, todas essas você já consegue fazer, tá? Não tem dificuldade nenhuma. E eu, por exemplo, com o meu fotógrafo, ele trabalha com uma 24-70 e eu trabalho com uma 70-200, mas nem sempre foi assim, né? Ele faz as fotografias mais abertas e eu faço as fotografias mais fechadas. E assim a gente trabalha durante o casamento inteiro, né? Não só nas entradas, como no casamento inteiro. Ele fica sempre nas fotos mais abertas, garantindo todas as fotografias abertas do casamento inteiro, e eu faço todos os detalhes. Eu sou o homem da emoção, eu sou o cara do detalhe, que eu vou no choro, que eu vou numa lágrima, que eu vou na foto fechada, que eu vou na mão, que eu vou na aliança, que eu vou na emoção de um pai, de uma mãe. Então eu consigo chegar um pouco mais perto, mesmo estando um pouco distante. Então, mas nem sempre foi assim, a gente sempre fotografou com 50mm, com 35mm, com 85mm, enfim. Tudo que eu falei aqui com relação à entrada da noiva, dá pra gente fazer com uma 50mm, com uma 35mm, tranquilamente. Então, pessoal, é isso aí. Destrinchei para vocês aqui, entreguei o ouro da minha fotografia, de como eu faço essas entradas, de como vocês devem fazer essas entradas. Beleza, não é o certo, não é o errado, é o jeito que eu faço, é o jeito que dá certo para minha foto. Se você achou que alguma coisa encaixa e pode encaixar na tua fotografia, aplica na tua fotografia. Experimenta fazer no próximo casamento alguma das coisas que eu disse aqui nesse vídeo, para você ver se não vai diferenciar um pouquinho a tua fotografia. Eu tenho certeza que vai diferenciar. E se o conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, deixa um like aí, ativa as notificações, beleza? Para você receber aí notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Compartilha com quem você achar que é relevante. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.